Olá pessoal, neste vídeo, tá, eu vou mostrar para vocês, tá, como que a gente resolve, tá, os exercícios no URI Online Judge. Então basicamente eu vou fazer um exercício básico, tá, em Java e vou mostrar para vocês como que a gente lê as entradas de dados, tá. Então primeiro, tá, vamos acessar a nossa lista de exercícios, tá. Então lembrando, para acessar a nossa lista de exercícios eu venho aqui no menu, tá? Então, após ter logado, eu venho no menu Academic. Aí eu venho aqui em Abrir. Daí eu tenho aqui a lista de exercícios, eu clico nela. E aqui eu tenho os exercícios. Então, a gente vai resolver o primeiro exercício, tá? Extremamente básico. Então, esse exercício, tá? Então, a gente vai... Vamos ler o enunciado, tá? Então, leia dois valores inteiros, tá? Isso é importante. E armazene-os nas variáveis a e b. Efetue a soma de a e b, atribuindo seu resultado na variável x. Imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado. E não esqueça de imprimir o fim da linha, tá, após o resultado. Caso contrário, você receberá um presentation error. Então, a entrada de dados. A entrada de dados contém dois valores inteiros, tá? E a saída? Imprima a variável x, conforme o exemplo abaixo, com um espaço em branco antes e depois da igualdade. Observe, o x está em maiúsculo e deve ter um espaço antes e um espaço depois do sinal de igualdade. Tá? Então a gente vai ler dois números inteiros, efetuar a soma e exibir. Lembrando que isso daqui está em maiúsculo e tem um espaço em branco antes e depois do sinal de igualdade. Mas como que eu começo a resolver o exercício? Tá? Então eu venho aqui em clicar em enviar, tá? Você pode escrever o exercício, tá, no editor de texto que você preferir, tudo, e depois só você vir aqui em enviar, tá? E no nosso caso, tá, a gente vai escolher o que? Java, tá? Então, assim que você clica em enviar, tá, você pode submeter, você pode enviar a solução na linguagem, tá? Tem bastante linguagem aqui, C, C Sharp, tá? Go, Python, Ruby, Scala, tá? Então dá para você enviar a solução do exercício em várias linguagens. Mas no nosso caso a gente vai fazer o exercício em Java. Então, o intuito desse vídeo, tá, é mostrar para vocês como que a gente lê os dados, tá? Então é importante a gente primeiro entender que a gente vai ler dois números inteiros. Então, primeiro é número inteiro e como que a gente lê a entrada de dados no Java. Então, esse exemplo vai servir para todos os outros problemas que vocês vão resolver. Então, vamos lá. Em Java, tá? Para eu ler a entrada de dados, eu vou usar uma classe chamada Scanner. Então, primeiro eu tenho que fazer um import dessa classe. Então, import java.util.scanner. Então, essa é uma maneira, tá, da gente ler a entrada de dados. Como que a gente lê a entrada de dados? Então, a gente vai criar, tá? Então, a gente faz new scanner e a gente está lendo a partir do input, do in, tá? Eu vou armazenar numa variável do tipo scanner com o nome entrada. Então, a partir, tá, dessa entrada que eu vou conseguir ler os números inteiros. São dois números inteiros, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ler entrada.nextInt. Nesse caso, eu estou lendo o quê? O primeiro int, primeiro inteiro. E eu vou armazenar numa variável inteiro chamado a. Depois eu vou ler o segundo inteiro. É a mesma coisa, entrada.nextInt. Aqui eu estou lendo o segundo int. Tá?
Lembrando, tá, que o Java ele é case sensitivo, então next é tudo minúsculo, int, a letra I é maiúscula, tá? nt minúsculo, isso daqui é um método, então abre e fecha parênteses. Após ler os dois números inteiros, a gente vai guardar a soma numa variável x. Então vou fazer int x é igual a quê? A mais b. E por fim, tá? A gente vai exibir, tá? O x. Então é system.out.println. Lembra, o x tem que estar em maiúsculo. Tem um espaço, sinal de igualdade e espaço. Lembra, tem que ter um espaço branco antes e depois do sinal de igualdade. Aí mais x. Então eu vou concatenar esse texto com a variável x. E a variável x armazena a soma de A e B. Lembrando que o println, ele já coloca o quê? Opa! O println, ele já coloca uma linha em branco no final. Então, já está correto, tá? Ele pedia para a gente colocar uma linha em branco no final. Daí, após fazer o programa, tá? A gente consegue enviar. Então, só recapitulando, tá? Para eu ler a entrada de dados, eu tive que fazer o import Java, escrevi lá, import java.util.scanner. Ah, mas como que eu leio? New scanner, tá? Mas da onde a gente está lendo? Do system.in, do input, tá? Aí o scanner, tá? Esse objeto que eu criei, eu vou guardar numa variável, tá? Com o nome entrada e o tipo scanner. Ah, mas como que eu leio, tá? Os inteiros? São dois inteiros. Então, o primeiro eu leio entrada.nextInt. Então, ele vai pegar o primeiro inteiro. Aí, se eu chamo entrada.nextInt de novo, eu vou ler o segundo inteiro. Aí, após ler os dois inteiros, eu pego o primeiro, armazeno a variável A. Eu pego o segundo, armazeno a variável B. Aí, depois é só armazenar a soma na variável x, que é o que o problema pedia. Então, com isso, a gente resolveu o primeiro exercício. Legal, eu enviei, tá, o meu exercício. Aí agora, tá, eu preciso ver se ele está correto ou não, tá? Então eu posso ir lá em submissões, tá? Eu vejo todas as minhas submissões e aqui, tá, ele já me disse se a minha resposta foi aceita ou não. E no nosso caso, tá, se eu clicar aqui, ó, no accepted, a nossa resposta foi aceita. Então, essa daqui é a solução do primeiro exercício, tá?